Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aí esteja tudo bem. Eu sou Ivone Carneiro do canal Meu Paraíso Verde. Agradeço a Deus por esse dia maravilhoso que Ele fez para nós. Se estamos aqui, se acordamos, é porque assim o Senhor permitiu. A Deus toda a gratidão. Quero deixar para vocês aqui um versículo do livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, que mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, do qual passamos, devemos sempre nos alegrar no Senhor, mesmo quando temos percas, né? Nós perdemos pessoas, perdemos a saúde. Muitas vezes passamos por lutas mesmo, momentos muito difíceis. Então, mesmo que tudo esteja difícil, que possamos sempre nos alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Toda a glória seja dada ao nosso Deus, mesmo quando as coisas não sejam do jeito que queremos. Que possamos nos alegrar sempre nesse Deus que nos fortalece, que nos sustenta, que cuida sempre de nós, de cada detalhe das nossas vidas. A Deus toda a honra, toda a glória, toda a gratidão. Agradeço a todos os inscritos, aqueles que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E o vídeo de hoje foi um convite da Nádia, do canal Celebrando o Verde. Ela me convidou para estar mostrando e falando por quando e por que comecei a cultivar plantas. Esse projeto foi idealizado pelo canal Cantinho das Flores e Orquídeas. Dei uma passadinha lá nesses dois canais, nesse canal, e da Nádia. Nádia já é uma pessoa muito querida. Ela já chegou a mais de 100 mil inscritos. Ela tem um canal onde ela dá dicas maravilhosas e também tem um jardim belíssimo. Então vamos ao vídeo. Eu vou falar um pouco como comecei a cultivar plantas, falar um pouco da minha história. Eu nasci, me criei em uma fazenda. Meus pais, meu pai e meus avós eram agricultores e gostavam de cultivar plantas. E minha mãe também gostava de cultivar, tinha algumas plantas no nosso quintal, plantas daquela época que eram roseiras, essas plantas que eram muito cultivadas naquela época. E minha avó também gostava muito de plantas, na casa dela tinha buganvília, tinha hibisco, roseiras, minha avó gostava muito de roseiras. Então tudo começou aí. Veio mesmo de família, né? De gostar de cultivar plantas. E sempre mesmo, desde criança, que eu sempre gostei de plantas. Existia também rosas dálias, né? Essa daqui mesmo está belíssima. Então, minha avó e minha mãe gostavam muito de cultivar plantas. E foi aí onde tudo começou, esse amor por plantas. Aí depois, naquela época, geralmente no jardim, nas pessoas, todas as casas, né, existiam plantas, coleus, essas plantas, né, que hoje voltaram a ser cultivadas, mas naquela época sempre existia em todo jardim, em todo quintal, mesmo as casas mais simples, mas sempre as pessoas cultivavam todas essas plantas. E sempre a gente ganhava mudinhas de planta, né? Então tudo começou aí.
Depois me casei com uma pessoa que meu esposo gosta muito de plantas. Então sempre tivemos plantas na nossa casa. Depois nós compramos um sítio, onde ele começou a cultivar fruteiras, né? Então passei também a ter mais plantas para o nosso cultivo. No ano de 2013, eu fui morar na cidade de Feira de Santana. Fui morar em uma chácara, onde existia também muitas plantas, muitas frutíferas. Depois fomos morar na cidade. E aí chegou um tempo em 2013 que eu comecei a conhecer suculentas, conhecer jardins, né? E me encantava por aquilo tudo, mas naquela época eu não tinha muito tempo para cuidar de plantas, só tinha pouquíssimas na minha casa. Como eu já falei, no ano de 2013, no meu aniversário, meu filho me deu essa suculenta de presente. Então, a de suculenta eu só tinha essa. E foi aí o início de tudo. No ano de 2014, eu perdi meu filho. Ele era meu filho único. E ele partiu. Foi um momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas foi o pior momento da minha vida. Naquela época eu morava em Feira de Santana com ele, meu esposo trabalhava aqui na cidade que nós moramos hoje, em Tapiramutá. E aí eu não tinha mais o que fazer, né? Lá eu vim, meu esposo sempre ia ficar conosco. Aí nessa época eu vim embora para Tapiramutá. Fomos morar em uma casa onde tinha um jardim, uma área muito grande. Tinha algumas plantas assim abandonadas. E a partir daí meu esposo começou a cuidar. E aí começamos a montar um jardim naquela casa. Aí foi quando eu comecei a cultivar mais suculentas. Comprei algumas, comecei a ganhar outras e aí foi aumentando a minha coleção. Aí foi quando eu realmente me apaixonei pelas suculentas, porque passou a ser a minha terapia, ocupar o meu tempo, porque vivi momentos muito difíceis, só quem já passou por isso é que sabe. Então as suculentas hoje, para mim, é uma terapia, elas que me alegram. Abaixo de Deus, primeiro Deus acima de todas as coisas, meu esposo, minha família e as minhas plantas. É quem tem me feito superar. Já são 6 anos que ele partiu, mas é uma saudade muito grande. E a alegria de cultivar plantas me ajuda a superar todos os dias. Deus tem assim me sustentado em todo o tempo, desde o início. Ele sempre esteve conosco, né? Nos ajudando, nos sustentando, nos fortalecendo. É como eu falei, às vezes a gente não entende, porque passamos às vezes por momentos difíceis, mas Deus sabe o porquê de todas as coisas, porque tudo vem dele, tudo é para ele. A Deus, como eu sempre falo, seja dado toda a gratidão, toda a adoração. Essa planta aqui é uma planta que meu esposo chama de planta da minha infância, que tinha na casa da minha avó, e eu gostava muito de...
Eu tirava e aí na pontinha tem tipo um melzinho, e eu gostava muito de colocar na boca. Então Deus realmente protege as crianças, porque poderia ser uma planta, né, venenosa, e a criança não tem medo de nada, é inocente. Então Deus realmente protege as crianças. Então essa aqui é uma planta que eu consegui recente, há pouco tempo. É uma das plantas da minha infância. Então esse é um pouco da minha história, eu não vou me prolongar muito, né? Foi como eu falei, foi onde tudo começou, veio de família. E depois veio essa paixão pelas suculentas, que é como uma terapia. Cultivar suculentas, cultivar plantas é uma terapia. Eu tenho também algumas folhagens, que a maioria delas eu ganhei, né, de presente, e fica aqui embaixo dessa mangueira. Tem 2 anos e pouco que nós compramos esse sítio, e já tinha esse pé de manga e mais 2 pés de manga, mas as outras plantas, tudo que tem foi meu esposo que plantou. E aí nós montamos o nosso jardim, que ele também gosta muito de planta, ele me ajuda a cuidar. Então, para nós, assim, é muito prazeroso, né? É a nossa terapia de todos os dias, é cuidar das nossas plantas. As plantas é vida, ela nos alegra, dá muito trabalho, realmente dá muito trabalho. Cultivar plantas não é fácil, mas elas nos presenteiam a cada dia com suas cores, com flores, como essa orquídea aqui. Ali também tem outra orquídea florida, as orquídeas gostam muito desses pés de uricuri. Então o vídeo de hoje foi esse, contando um pouco a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a Nádia pelo convite e conheçam o canal da Nádia. Agradeço a todos que ficaram aqui comigo até o final. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, tchau. Deus abençoe a todos.